As complicações em lipoaspiração acontecem por um erro, seja no planejamento, na execução ou na recuperação da cirurgia. Nesse vídeo eu quero discutir como deve ser esse passo a passo até a sua cirurgia e também sobre a sua recuperação para evitar essas complicações e você ter o benefício do resultado sem passar por nenhum tipo de problema. A lipoaspiração surgiu na década de 70 e a ideia inicial era uma ideia muito boa, mas muito mal executada. Basicamente, introduzia-se uma cânula muito grosseira no paciente e era feita uma raspagem da gordura. E essa raspagem acabava ocasionando uma série de complicações como irregularidades e sangramento. Com o passar das décadas, a lipo ela foi se aperfeiçoando e a gente foi criando mecanismos para diminuir o risco de complicações e aumentar a eficiência da lipoaspiração. Hoje a lipoaspiração conta com uma série de tecnologias, desde a sua preparação até a sua execução, para que ela aconteça de uma forma leve para o corpo do paciente e você possa aproveitar resultados muito evidentes com taxas de complicações praticamente irrelevantes. Quando a gente começa falando da preparação da lipo, ela começa dentro do consultório. Com a consulta médica você consegue mostrar para o seu cirurgião plástico quais são os pontos onde essa gordura localizada mais te incomoda. A missão de nós cirurgiões plásticos é avaliar se essa queixa é pertinente para propor o tratamento adequado. Hoje em dia a gente tem tecnologias 3D para que o paciente veja o próprio corpo digitalizado no computador e possa entender os benefícios que a lipoaspiração vai trazer para a melhora do contorno, da silhueta dele mesmo. E a partir daí a gente consegue planejar a cirurgia. Existe também um limite de gordura que pode ser retirado do corpo de cada pessoa. Então, nessa avaliação inicial, a gente avalia o biotipo do paciente e se ele está pronto para realizar a cirurgia. E isso depende, claro, de uma avaliação de saúde. E esse limite de gordura, ele é estabelecido antes da cirurgia e também depois, como eu vou explicar mais para frente. Quando o paciente está apto a realizar a cirurgia, ele está pronto para seguir com a cirurgia, a sua saúde está em dia, a gente pode começar o planejamento do passo cirúrgico em si só. E esse planejamento tem que ser feito, claro, em um ambiente hospitalar, com uma equipe médica que tem experiência e usando todo o arsenal de tecnologias que a gente tem à disposição para te entregar o melhor resultado sem te trazer risco de complicações. Quando você chega no centro cirúrgico, ele é um centro cirúrgico de um hospital com estrutura, isso é muito importante, o ambiente onde você vai ser operada tem que ser um ambiente favorável. Se você estiver num hospital com baixa estrutura ou numa clínica ou até em outros ambientes, como a gente vê às vezes notícias de que as pessoas operam, você está correndo riscos desnecessários. É claro que um hospital de qualidade ele tem um custo, mas esse custo é o custo da sua segurança, muitas vezes o custo da sua vida. Então não abra mão de estar num bom hospital com boa estrutura para operar. Dentro do centro cirúrgico, antes da cirurgia começar, é feito todo um passo a passo de protocolos de segurança que entregam para você uma segurança plena para a sua cirurgia. Isso vai desde o seu posicionamento na maca, o tipo de anestesia utilizado, a utilização de mantas térmicas para aquecer o seu corpo e evitar perda de calor, evitar riscos de infecção. Então existem vários protocolos que você está inserida para que isso comece a sua cirurgia de uma forma saudável e uma forma segura. Todos esses checklists sendo cumpridos, a gente está apto a iniciar o procedimento cirúrgico. E aí vem o passo a passo da cirurgia para que você tenha um resultado sem complicações. A cirurgia começa com você num posicionamento adequado para facilitar a retirada de gordura. A gente faz a injeção de um líquido que contém soro fisiológico misturado com algumas medicações que diminuem o seu sangramento e facilitam a remoção da gordura. E depois da aplicação desse líquido, a gente faz uma emulsificação da gordura. Existem tecnologias hoje que deixam a gordura mais fácil de ser retirada e isso ajuda a gente a ter menos trauma durante a cirurgia. Quando a gente inicia a lipoaspiração, a gente inicia com uma cânula adequada, com material que deslize facilmente na gordura, gerando menos trauma. A ponta dessa cânula também tem que ser uma ponta romba para gerar o mínimo de trauma possível e o movimento que o cirurgião realiza para fazer a cirurgia deve ser um movimento suave. Você não aumenta a eficiência da sua cirurgia se você fizer um movimento grosseiro. Então, quando você assistir um vídeo de um cirurgião fazendo um movimento muito brusco com a mão quando está ali executando a lipoaspiração, entenda que esse não é um movimento adequado. O movimento adequado deve ser como se você estivesse tocando um violino. É um movimento leve, ritmado e amplo para que você não traumatize o tecido e não exponha o paciente a nenhum risco,
por exemplo, de fazer uma perfuração. A partir daí, você vai trabalhando cada uma das áreas que você demarcou anteriormente para poder entregar para o paciente aquela retirada de gordura e a melhora da silhueta. E a gente vai vendo esse resultado nascer ali na mesa cirúrgica. Então a gente sabe, através de manobras de palpação e avaliação de exame físico no intraoperatório, quais áreas precisam ser tiradas, né? Precisa ser feita uma lipo maior ou já chegou no ponto que a gente gostaria. A partir daí, a gente começa a modelar o corpo do paciente e essa gordura retirada, ela é separada e vai sendo purificada, porque daqui a pouco eu vou falar para quais motivos ela pode ser reutilizada no paciente. Durante esse procedimento, eu falei anteriormente que a gente faz um planejamento do volume de gordura que o paciente pode remover durante uma cirurgia, mas existe também uma avaliação intraoperatória desse volume. Você já tem uma ideia do volume que você vai tirar, mas durante a cirurgia você vai monitorizando o paciente e vai vendo quanto que o corpo dele reage àquela retirada de gordura. E assim você consegue controlar essa retirada sem expor o paciente ao risco de retirar gordura demais e isso ser um problema de saúde para ele no futuro. Nesse sentido, a gente está sempre removendo a gordura, contabilizando e vendo a resposta. Quando a gente entende que chegou no ponto de segurança no limite superior, a gente vai interromper o volume de lipo retirado e o corpo já está pronto para ser trabalhado na sua segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente pega a gordura retirada, trata essa gordura, pega a parte mais nobre dela e pode reutilizar essa gordura no corpo do paciente. Em geral, a parte que a gente mais utiliza para enxertia de gordura é o glúteo, que participa muito ativamente do equilíbrio corporal feminino, mas também essa gordura pode ser utilizada para melhorar o volume das mamas, no rosto para um rejuvenescimento facial ou para melhora da região íntima, por exemplo. Qualquer uma dessas áreas tem grandes benefícios de receber a gordura e a gente vai falar disso mais profundamente em outros vídeos. Voltando para a parte da segurança da lipo, a gente tem a terceira etapa, que é a recuperação. Quando o paciente termina a cirurgia, começa a recuperação. Ali ainda no hospital, com os cuidados imediatos de medicação, cuidado da nossa equipe de fisioterapia e a enfermagem e depois os cuidados em casa. Esses cuidados envolvem a utilização de cintas específicas para que você controle o inchaço, controle a sua dor e estimule a retração da sua pele, mas também envolve o trabalho de uma equipe que vai te acompanhar. Tanto eu como cirurgião, que vou estar presente no seu dia a dia e também no consultório para você ser reavaliada periodicamente, mas também a nossa equipe que vai até a sua casa para te ajudar no cuidado inicial com o seu banho, com os curativos e vai poder fazer fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, drenagem linfática, taping, laser, uma série de tratamentos que contribuem para que a sua recuperação seja uma recuperação tranquila e muito eficiente. Nesse sentido, a gente precisa de um acompanhamento muito próximo do paciente, porque qualquer coisa que comece a fugir do que a gente espera, a gente pode corrigir essa rota e te trazer de novo para um pós-operatório normal. Seja ali uma fibrosezinha que começou a se formar e a gente consegue tratar, ou seja um inchaço persistente que está teimando em acontecer, a intervenção precoce faz com que o resultado final seja o resultado planejado. E quando a gente junta tudo isso, quando a gente fala da preparação, da execução e da recuperação, a gente entende a importância de você buscar uma equipe médica completa e qualificada para escolher para sua cirurgia. Você fazer uma lipoaspiração com uma equipe médica que não tem formação para isso, não tem experiência e não se dedica a você no pós-operatório, aumenta o seu risco de ter um resultado inadequado ou de ter complicações muitas vezes graves e irreversíveis. Então, se você está pensando em fazer uma lipoaspiração, você procure saber mais sobre o seu cirurgião plástico antes de marcar consulta ou antes de conhecer ou mesmo fechar a cirurgia com ele, porque o seu cirurgião plástico certamente está presente nas redes sociais, está presente na internet, ali no Google ou em outros mecanismos de busca. Você consegue entrar em sites das sociedades de cirurgia plástica para fazer buscas se esse cirurgião está cadastrado, está vinculado à sociedade de cirurgia plástica e também consegue avaliar a reputação dele pela avaliação de indicação de outras pacientes ou do depoimento de outras pessoas que já operaram com ele. A partir daí, você marcando a consulta, você vai ver se existe uma conexão sua com o cirurgião, uma empatia
para que você escolha ele e a equipe como a pessoa certa para entregar para você o que você está buscando. E com certeza, se você seguir todos esses passos, você vai ter uma cirurgia muito eficiente, com baixo risco de complicações e vai ter um resultado satisfatório no futuro.